Seja bem-vindo a mais um encontro dos Diálogos de um Rabino. Essa é a oportunidade da gente conversar com pessoas importantes da nossa sociedade e pensar nos nossos valores, para onde estamos indo e como fazer dessa sociedade uma sociedade cada vez mais bacana, abraçando o princípio judaico de Tikkun Olam, de aprimoramento do universo. Esse programa tem o apoio da Fullwood, da Helbor e da Rossetti. E tem também os trabalhos técnicos e a comunicação feitas pelo profissional Jairo Roisen. Aqui vai a introdução e a apresentação do convidado de hoje. O entrevistado do 5º episódio do Diálogos de um Rabino é Walter Schalka. Um dos mais destacados CEOs em atividade no Brasil, depois de gestões muito exitosas na Dixie Toga e na Votorantim Cimentos, ele liderou o processo de crescimento e consolidação da Suzano, que se tornou, em sua gestão, a maior produtora de celulose do mundo. Walter, muito obrigado pela tua disponibilidade, pelo carinho comigo e por estar aqui nesse bate-papo. Rabino Michel, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Me lisonjea muito estar aqui com você hoje. A primeira pergunta que eu vou fazer é para o Walter, brasileiro e santista. Queria que você comentasse, Walter, a perda do Rei Pelé. Olha, Michel, é uma perda para a humanidade. O futebol e o esporte pode ser considerado antes e depois do Pelé. Só para lembrar algumas questões importantes do futebol brasileiro, as 3 primeiras estrelas que nós colocamos na camisa como campeões mundiais tiveram a participação do Pelé. Até aquele momento, o Brasil não tinha nenhum campeonato mundial. Olhando de uma forma mais granular para o Santos sem o Pelé seria uma coisa completamente diferente. Ele foi transformacional. E olhando para o Brasil, que é o mais relevante de todos, ele passou a ser o brasileiro mais conhecido no mundo. E foi o embaixador do nome do Brasil durante décadas pelo exterior. Não existe lugar no mundo onde você pergunte sobre o Brasil que as pessoas não falem sobre o Pelé. Então, ele foi uma figura marcante na nossa história. Ele é um rei que ficará para sempre. Ele é eterno nas nossas formas de pensamento e nosso aprendizado no esporte brasileiro. É impressionante pensar, né, Walter, que ele conseguiu ser conhecido no mundo todo antes da internet, né, numa época em que as comunicações eram muito diferentes do que elas são hoje em dia. E você está bastante envolvido no Santos, você está no conselho do time, é isso? Eu fui membro do comitê de gestão até abril, hoje estou no conselho deliberativo. Mas o interessante do Pelé é que ele tem algumas histórias que não sei se todos conhecem, que são marcantes, né? Primeiro, ele parou uma guerra, não sei se vocês sabem disso. Como foi isso? Estava tendo uma guerra na África entre 2 tribos locais e o Santos foi jogar lá. E as tribos combinaram que eles iam parar a guerra enquanto para o Pelé poder jogar. E aí, depois que o Pelé terminou o jogo e foi embora, eles voltaram à guerra. Ou seja, eles pararam uma guerra durante um período só para poder assistir o Pelé. Uau! O Pelé tem uma outra história interessante também, que uma vez ele foi para os Estados Unidos e esqueceu o passaporte dele. E aí ele chegou na imigração, você sabe como a imigração americana é bastante rígida, e chegou para o officer da imigração e falou assim, eu esqueci meu passaporte. O officer falou assim, o senhor não precisa, o senhor é cidadão do mundo. E deixou ele entrar sem o passaporte dele. Então, assim... A minha entrada aqui foi mais difícil. Ele tem histórias maravilhosas sobre o impacto que ele trouxe no mundo, né? Tem uma outra história interessante, que é a história de um jogo que ele foi fazer na Colômbia, e o juiz começou a pegar no pé dele e expulsou o Pelé no final do primeiro tempo. E a torcida falou, nós viemos aqui para ver o Pelé. Se não tiver o Pelé, não tem jogo. Aí tiveram que expulsar o juiz para Pelé poder voltar no segundo tempo e jogar o segundo tempo.
Ótimas histórias. Walter, parece que o meio ambiente finalmente chegou no centro do debate da nossa sociedade, né? Como você vê esse momento em relação ao meio ambiente e as perspectivas futuras? Então, eu quero trazer para a sua reflexão e de todos os que estão nos ouvindo nesse momento e assistindo, duas questões que, na minha percepção, e eu queria ouvir a sua opinião também, sobre questões geracionais. Assim, a gente não pode mais postergar essa discussão. A primeira é a questão ambiental. Assim, nós estamos indo para um precipício climático. Assim, nós estamos todos os dias fazendo um discurso muito bonito de que nós seremos carbono zero em 2040, em 2050, mas na prática o que vem acontecendo é que todos os dias o mundo emite mais. E emite mais por duas principais razões. Primeiro, porque a população aumenta todos os dias. E segundo, e não menos importante, que o consumo de carbono individual, consumo específico de carbono, também aumenta. E essa passa a ser um risco de irreversibilidade do que está acontecendo. Nós já estamos com 1,1 grau acima da temperatura, nós temos visto desastres climáticos acontecendo no mundo inteiro. Há poucas semanas nós tivemos nos Estados Unidos uma grande nevasca, do outro lado nós estamos com um calor surpreendente na Europa nesse momento, nós estamos tendo furacões, inundações acontecendo de uma forma maior, e nós temos que agir já. Então, nós temos que agir, na minha opinião, são três variáveis fundamentais que nós temos que trabalhar. A primeira, nós temos que reduzir o consumo, isso como cidadãos, para podermos ter uma menor emissão de CO2. A segunda, e não menos importante, nós temos que preservar as florestas nativas que nós temos no mundo. E a terceira, nós temos que fazer uma regeneração de áreas degradadas. Isso vai permitir a gente ter uma sociedade melhor, uma sociedade que a gente possa deixar como legado geracional, uma sociedade estruturada para o futuro. A segunda questão e o segundo ponto, que também é muito importante, é a questão do desequilíbrio social, a desigualdade das oportunidades. Nós estamos aumentando a desigualdade no mundo. E é uma questão geracional também. O modelo que nós estamos inseridos é um modelo que não está nos levando a levar o bem-estar para muito mais gente no mundo. Nós temos um grupo muito seleto de ricos no mundo, muito limitado, e um grupo enorme de pessoas abaixo da linha da pobreza. Então, nós temos que saber como que a gente faz essa desigualdade ser revertida ou ser mitigada, né? Desigualdade total não existe, mas pelo menos mitigada. E também a questão da diversidade e inclusão, que é uma questão muito importante que a gente tem que trazer para mesas de debate. Então, acho que esses são os dois pontos que eu gostaria de ouvir de você, Rabino, como que você vê essa questão e como que a gente pode endereçar esses problemas na nossa sociedade. Claro, com todo prazer, Walter. Eu entendo que na metáfora bíblica da criação do mundo, né, quando Deus acaba de criar o mundo, ele vira para o homem e para a mulher e fala duas coisas. Fala, olha, o mundo está aqui para vocês aproveitarem. Esse mundo que eu criei é para vocês. E Deus fala também, o mundo está aqui para vocês cuidarem e preservarem. Então estava lançado desde o início da Bíblia a ideia do desenvolvimento sustentável, porque Deus convida a gente a aproveitar dos recursos naturais, né? E eles estão aí para que a gente faça uso deles, mas faça uso deles de forma inteligente, de forma sustentável, faça uso deles com um olhar para as próximas gerações, né? E esse é um desafio enorme, gigantesco. Diversas passagens bíblicas, por exemplo, quando se fala que você estiver numa guerra, nem por isso você deve destruir as árvores. Sobretudo as frutíferas precisam ser preservadas, mesmo numa situação de guerra. Então, existe um cuidado e uma preocupação na tradição judaica com a preservação do meio ambiente que é bastante antiga. Porque existe desde muito cedo uma percepção
de que o nosso destino e o destino do meio ambiente estão absolutamente entrelaçados, que não tem o sucesso de um sem o sucesso do outro, né? A gente não tem como manter uma vida viável neste planeta sem uma preocupação constante e um uso consciente desses recursos. E eu tenho falado, Michel, desculpe interromper você, assim, esse é um jogo interessante porque é um jogo de 8 bilhões de pessoas ganhando ou 8 bilhões de pessoas perdendo. Não é um jogo de competição, diferentemente do que as empresas fazem. Não é um jogo de competição, diferentemente, às vezes, que a geopolítica leva os países a fazerem. É um jogo de construção. É um jogo onde todo mundo tem que ir pelo mesmo caminho. Não adianta um país, uma empresa, um cidadão agirem na direção correta se o restante não o fazem. Tem que ser um jogo coletivo e acho que essa é uma questão fundamental da sociedade global, né? E aí entram fatores como ganância, né? Puxa, se eu fizer só um pouquinho aqui, não vai prejudicar tanto assim e tal, e um olhar muito individual, muito egoísta, que faz com que a gente esteja na situação que a gente está e que você descreveu tão bem. Eu acho que a gente precisa falar desse assunto, eu acho que a gente precisa educar. Eu sinto um avanço, eu sou otimista, eu sinto um avanço nas novas gerações no que tange à consciência ambiental, a preocupação com o meio ambiente. Eu acho que hoje, quem sai, pelo menos das boas escolas, sai com uma preocupação que os nossos avós não saíam das escolas, né? Eu acho que esse assunto está sendo escancarado e está sendo trabalhado e está sendo falado de uma maneira melhor do que era no passado, mas ainda tem um caminho gigante pela frente. E em relação ao outro assunto que você cita, as desigualdades, é uma tristeza, né? Ver mesmo sociedades em que havia uma classe média robusta, né? Essa classe média sendo achatada, diminuída, e você vê disparidades importantes, mesmo em Israel, mesmo aqui nos Estados Unidos, que eram sociedades que um dia foram conhecidas por um equilíbrio maior, você vê de novo, essa classe média diminuindo e as disparidades enormes. E aí eu volto uma pergunta para você, de que maneira um assunto impacta o outro, de que maneira a preservação do meio ambiente, a questão do desenvolvimento sustentável, pode ajudar a diminuir essas disparidades sociais? Bom, em primeiro lugar, eu vou fazer uma observação pessoal minha. Acho, quando as pessoas perguntam para mim se eu sou otimista ou pessimista em relação a algum tema, ou em relação às transformações da sociedade, eu falo que eu sou reformista. Eu não sou nem otimista e nem pessimista. Eu acredito que nós temos a obrigação de fazer as reformas tão necessárias na sociedade brasileira e na sociedade global, que eu acho que são muito importantes. E aqui tem uma janela de oportunidade enorme, como você bem observou, Michel, que é o seguinte: se nós conseguíssemos ou conseguirmos fazer um mega programa de investimento na descarbonização global, e aí tem que começar pela energia, tem que passar pelo transporte, tem que passar por alguns materiais específicos, como aço e cimento, mas se a gente conseguir fazer isso, nós vamos ter um dos maiores ou o maior programa de investimento da história do mundo. E ao fazermos isso, nós vamos gerar empregos, nós vamos gerar oportunidades, nós vamos mitigar a questão da social que nós falamos. E se simultaneamente a isso nós fizemos um mega programa de regeneração de áreas degradadas, e a Suzano, junto com outras empresas, acabaram de lançar, empresas brasileiras e globais, um mega programa de 4 milhões de hectares, só para dar dimensão disso para você, Michel, é equivalente à Suíça, o tamanho da Suíça, de recuperação de áreas degradadas com plantação de florestas nativas. Não é com plantação de eucalipto para abastecer Suzano, é para plantar com florestas nativas. Se nós fizermos isso,
nós vamos estar combinando uma solução ambiental e uma solução global. Então, os dois aspectos, tanto do investimento em capital para nós fazermos a transformação das áreas de energia, de transporte e outras áreas para menos poluentes de um lado, e de outro lado, a recuperação de áreas degradadas no mundo com florestas nativas, acho que vão gerar oportunidades de nós endereçarmos simultaneamente a questão ambiental e a questão social. E como se faz essa transformação? Na parte de descarbonização, o que nós temos que fazer é que nós temos que precificar o carbono. Eu defendo uma tese que nós temos que ter um modelo que em inglês se chama cap and trade. É o seguinte, uma empresa que hoje emite 100 só vai ter autorização de emitir 80, hipoteticamente. Esse número 80 é só um número hipotético. Uhum. Se ela emitir 85, ela vai ter que comprar 5 de carbono. E se ela emitir 70, ela vai poder vender 10 de carbono. Com isso, ela vai ser forçada a fazer um programa de investimento, porque se ela não fizer investimento nenhum, ela vai continuar emitindo 100. E aí ela vai ter um pênalti financeiro muito elevado. Então, todo mundo simultaneamente vai começar a fazer investimentos. E todo mundo vai reduzir suas emissões de 100 para 80 ou de 100 para 70. E com isso, o mundo inteiro vai fazer essa descarbonização. Se nós não tivermos uma precificação de carbono adequada, nós sempre vamos ficar com a história que você bem colocou, é o seguinte, o outro faz, eu não preciso fazer. E aí nós não saímos do lugar, nós estamos no dilema do prisioneiro e não vamos sair do lugar. Também tem uma história judaica que ilustra um pouco essa postura que a gente precisa combater, que conta que o rei ia visitar uma aldeia, e aí a aldeia falou, bom, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar um grande barril na praça central, e cada um vai trazer da sua casa um pouco de vinho, jogar nesse barril. E aí, quando o rei chegar, a gente vai ter um barril repleto de vinho para poder receber o rei e fazer uma bonita festa e tal de recepção. E o barril ficou lá para as pessoas virem e depositarem o seu vinho. E aí as pessoas pensaram, bom, todo mundo vai colocar vinho, que diferença vai fazer eu trazer um pouquinho de água? Só que todo mundo teve a mesma ideia, e todo mundo trouxe água no lugar de vinho. E aí, quando chegou o rei, foi aquela vergonha que no lugar de sair vinho do barril, saiu água, porque cada um colocou água achando que o outro colocaria vinho. Eu acho que a gente muitas vezes funciona dessa maneira. Quer dizer, a gente dá o nosso mínimo contando que os outros darão o seu máximo. E não é assim que funciona. Né? A gente tem que dar o nosso melhor e educar os nossos filhos a darem o melhor e estimular os nossos vizinhos e nossos funcionários e os nossos patrões, porque essa é a única maneira da gente ir para a direção correta. Eu acho que nós precisamos estabelecer no mundo, e o Brasil é bem típico em relação a isso, a questão dos deveres e direitos. Né? Todo mundo sabe exatamente quais são os seus direitos. E querem, no máximo, que seus direitos sejam respeitados, o que está correto. Não tem nada errado em relação a isso. Mas esquecem que tem os deveres também. E os deveres são deveres para com os próximos, para com a sociedade. E o Brasil acabou virando um país que tem muita gente que acredita no jeitinho. Né? Isso aqui ou é carteirada ou é jeitinho. Aí você começa a pensar assim, tem alguma coisa errada com a cultura, né? E se a gente não mexer nessa situação, a gente não consegue mexer no pilar fundamental, na base fundamental de uma sociedade mais justa, mais equilibrada. Perfeito. Durante essas últimas eleições, Walter, você foi uma das vozes de liderança do empresariado em relação a todo o processo que a gente estava vivendo. Queria que você fizesse aí uma avaliação de onde estamos e para onde vamos, na tua opinião. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a polarização que nós temos visto no Brasil e que vem se agravando eleição após eleição, ela não constrói, ela não leva a um país melhor e leva a um processo de revanchismo constante
esquecendo que todos os governos tiveram coisas boas e todos os governos têm pontos a melhorar. E aí o pessoal acha que se veio do governo A tem que mexer tudo porque o A não fez certo e vai mexer para o B, e aí o B quer mexer para o A e fica nessa questão que nós não saímos do lugar na sociedade brasileira. E a sociedade precisa de emprego, a sociedade precisa de oportunidade, a sociedade precisa resolver a questão ambiental, a questão da educação, a questão dos serviços públicos. E, em função disso, como eu sou contra a polarização, eu optei por uma alternativa a elas, né, chamada de terceira via, para nós tentarmos fugir dessa polarização, para termos uma economia, que é o que eu defendo, liberal, de um lado, e costumes também mais liberais, mas no sentido positivo da sociedade. Infelizmente, a polarização prevaleceu até o final e nós temos hoje um país razoavelmente dividido, né? Porque foi 51 a 49. Então, na realidade, nós temos hoje, para começar um novo governo, já 49% da população já não feliz com a decisão que foi tomada pela maioria. Mas nós temos que entender que o nosso papel aqui não é um papel de oposição ferrenha, é um papel de construção. Nós temos que, juntos, como brasileiros, tentar construir uma sociedade em cima do governo que foi genuinamente eleito. Não importa se foi apenas com 51%. E tentarmos buscar as soluções para os problemas estruturais que o Brasil tem. E se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos ter uma sociedade mais feliz, nós vamos ter pessoas com a dignidade e com a esperança que são tão fundamentais para todos nós, brasileiras e brasileiros. Então, nesse momento, e eu não fico olhando pelo retrovisor, eu olho pelo para-brisa sempre, a pergunta que fica é como que nós podemos ajudar esse governo que está eleito a construir uma sociedade melhor. Aqui nos Estados Unidos, né, são dois partidos, o republicano e o democrata. E é comum que uma eleição seja ganha por uma margem muito pequenininha de um partido sobre o outro. Mas no Brasil, que tem tantos partidos, né, chama a atenção que a disputa fique tão polarizada entre dois partidos. Por que não foi possível criar essa terceira via, na tua opinião? Porque existe um exército de 20% a 25% de cada um dos lados que são fundamentalmente ideológicos contra o outro lado e fundamentalmente ideológicos contra um conceito, a favor de um conceito que eles têm, né? Então, isso é muito difícil numa eleição em 2 turnos alguém conseguir superar essa situação de já inicialmente ter 20% a 25% para cada um dos lados, já polarizados e cristalizados no processo de votação. Ainda assim, eu trabalhei e trabalharei na próxima eleição para a gente sair dessa polarização. Nem o PT representa tudo que nós queremos para a sociedade e nem o bolsonarismo representa tudo que nós queremos para a sociedade. E nós temos que saber valorizar o que cada um tem de bom. Sim, eu acho que é muito claro que na agricultura e, por exemplo, na infraestrutura e um pouco na economia mais liberal, Bolsonaro fez um governo razoável, mas também não foi bem. E a gente tem que reconhecer na parte ambiental, na parte de educação, na parte de saúde, foram áreas que não foram bem. Do outro lado, o primeiro governo Lula teve um trabalho importante social, que eu acho que a gente tem que ser valorizado. Mas também o governo Dilma, governo que levou a um desmoronamento econômico com quedas de PIB muito expressivas e com aumento rápido do desemprego. Então, o que nós temos que sair é dessa armadilha que nós nos colocamos, Rabino Michel, de achar que
um lado é pior que o outro, e aí por isso eu voto no lado que é menos pior. Nós temos que saber como que a gente constrói uma sociedade que é melhor e não menos pior. Em relação ao ambiente de negócio, Walter, quais são suas expectativas aí para 2023? Olha, eu acho que o Brasil precisa atrair capital. O Brasil não tem capacidade pública de fazer investimentos expressivos, dado o déficit orçamentário que nós temos de forma recorrente. Então, nós precisamos atrair capital nacional e estrangeiro para permitir investimentos expressivos que gerem empregos e gerem capacidade de volume para abastecer adequadamente a sociedade e a exportação. O Brasil não pode ser um país eminentemente dependente de commodities, de exportação de commodities. O Brasil tem sido isso nos últimos anos e com a situação se agravando. Isso vai empobrecendo a economia de um país. Então, o Brasil virou commodities e serviços. E não dá para ser assim. O Brasil precisa repensar a sua matriz econômica para o futuro e precisa fazer um equilíbrio que é um equilíbrio muito tênue e muito difícil, que é um equilíbrio entre ter um orçamento equilibrado, isso é muito importante, porque senão nós vamos pagar taxas de juros expressivas. E aí eu pergunto para você e para qualquer outra pessoa, você emprestaria dinheiro para alguém que tem déficits recorrentes? Você fala assim, eu não vou emprestar porque um dia vai quebrar isso daqui, né? Então eu não vou emprestar esse dinheiro. Então, o Brasil precisa mostrar que tem resiliência e tem equilíbrio fiscal. Do outro lado, o Brasil tem que reconhecer que tem problemas sociais emergentes. A fome é uma delas e que tem que ser rapidamente endereçada. Então, esse equilíbrio é um equilíbrio muito tênue. Eu defendo uma tese que nós temos que fazer uma reforma administrativa profunda para gerar mais eficiência do Estado brasileiro. Temos que fazer uma reforma tributária para equilibrar os impostos, para mitigar os subsídios que nós temos. Nós temos mais de 300 bilhões de reais de subsídios anuais no Brasil, com questões corporativistas ou patrimonialistas que não fazem o menor sentido, e pegar uma parte dessas economias que nós faremos para fazermos um mega programa de investimento no Brasil para uma nova matriz econômica. Se isso vai acontecer, eu não sei, mas essa é a tese que eu defendo. No curto prazo, eu acho que nós vamos ter pouco efeito até que o governo se assentar sobre investimentos, porque as pessoas vão aguardar com maior clareza qual vai ser a política governamental para saber se farão ou não investimentos. E essa atração de investidores, né, ela passa basicamente pela questão da credibilidade, é isso? Que os investidores precisam acreditar de que esse país continuará sendo viável por muitos anos do ponto de vista macroeconômico, é isso? Primeiro, precisa ter uma questão fundamental, que é uma clareza e a continuidade de regras. Não dá para, a cada governo que entrar, as regras mudam. Então, se você for investir agora, daqui a 4 anos talvez seja outro governo, e, portanto, você fala, não sei o que vai acontecer, eu não vou investir. A segunda questão que é relevante é essa questão de credibilidade junto a algumas questões, entre elas o equilíbrio fiscal do governo. Então, essas questões é que vão dando para os investidores o interesse, a tranquilidade de fazer o investimento, apostando com um risco natural que o capitalismo tem, mas sem apostar com a questão das volatilidades, vamos assim, mais geopolíticas locais ou internacionais. Então, é uma combinação de previsibilidade com credibilidade. Walter, conte para mim um pouquinho qual que é a história da tua família, da onde a tua família vem dos dois lados. Então, de um dos lados, a minha família é uma família que veio da Polônia e da Ucrânia.
então, do lado dos meus pais, né, do meu pai, desculpe. Então, um deles veio para cá em 1907 e outro em 1911 para o Brasil. Esse é o lado do meu pai. Meu pai nasceu em 1930. Infelizmente, ele é falecido, faleceu em 97. E esse é o lado do meu pai. O lado da minha mãe veio da Romênia, e isso é interessante porque meu avô nasceu em 1º de janeiro de 1900. Veio para cá em 1910, para o Brasil, aí acabou lá para o sul do Brasil, né, para as colônias agrícolas lá de Quatro Irmãos, e aí subiu, quando eu tinha 17 anos, veio para São Paulo, parou ainda em Sorocaba, conheceu a minha avó lá, se casou, depois foi para Bauru, onde nasceu a minha mãe. Então, meu pai nascido em Santos, minha mãe em Bauru, mas todos eles vêm, nós somos Askenazim do leste europeu. E daí a tua ligação com o peixe? É daí que vem a ligação com o Santos. Meu pai, quando menino, me levou em muitos jogos do Santos e muitos jogos do Pelé. Assisti muitos jogos no campo, jogos do Pelé, vi jogadas e gols maravilhosos, vibrei muito. Walter, conta pra gente um pouquinho sobre os planos da Suzano para 2023 e de que maneira a empresa dá a sua contribuição para a gente poder enfrentar os desafios que a gente comentou até aqui na nossa conversa. Suzano passa pelo maior plano de investimentos da história. No ano de 22, nós investimos cerca de 16,1 bilhões de reais, para você ter uma ideia, e no ano de 23, nós vamos investir 18,5 bilhões de reais. Nós estamos fazendo investimentos de todas as naturezas, nós estamos construindo uma mega fábrica no Mato Grosso do Sul, que será inaugurada em 2024. Só para você ter uma ideia, nesse momento nós temos 7.500 trabalhadores para a construção da fábrica. É uma fábrica que tem 4 km por 2,5 km de dimensão, mas terá, daqui a poucos meses, daqui a 3, 4 meses, teremos 10 mil trabalhadores na construção da fábrica, numa cidade muito pequena. Então, a gente tem que endereçar também a questão de infraestrutura, água, esgoto, escola, hospital, estrada, tudo que você pode imaginar nós temos que endereçar na escola. Habitação, todas as questões tão relevantes. Mas, além dessa fábrica, nós estamos fazendo retrofit de 2 outras fábricas, nós estamos no maior plantio da história da humanidade. O meu diretor florestal fala que nós somos os maiores fazendeiros do mundo. Nós estamos plantando, nesse momento, para vocês terem uma ideia, 1,2 milhões de árvores por dia. Todos os dias nós estamos plantando 1,2 milhões de árvores. Nós estamos fazendo programas em relação a portos, em relação a ferrovias, em relação a navios, em relação a terminais no mundo, ou seja, estamos fazendo um mega plano de investimento. A companhia completa daqui a poucos dias 99 anos e está se preparando então para chegar no centenário, mas é uma companhia que olha muito o futuro. Nós não olhamos o curtíssimo prazo, porque o nosso ciclo é um ciclo de plantio de uma árvore que nós vamos colher daqui a 7 anos. Então, essa árvore que nós estamos plantando hoje, nós vamos colher só daqui a 7 anos. Então, nós não pensamos no que vai fazer em 23 ou 24 ou 25. A gente pensa que vai ser daqui a 10, 15, 20 anos para a companhia, para o setor, para a nossa competitividade. O ano de 22 foi o melhor ano da nossa história, então nós estamos muito felizes com os resultados, muito orgulhosos, mas nós somos muito humildes em olharmos sempre pelo para-brisa e não pelo retrovisor. Nós temos que pensar como que nós podemos ser uma companhia melhor. E nós temos 3 pilares, Rabino Michel, que são muito importantes na nossa cultura. Nós queremos pessoas na companhia que inspirem e transformem, ou seja, que tenham planos ambiciosos de um lado,
mas de outro lado consigam realizar, não seja um monte de PowerPoint que se coloca ou coisas bonitas na parede, nós queremos realizar. O segundo ponto, que é muito importante na nossa cultura, é criar valor, mas compartilhar com todos os stakeholders. Nós temos que saber compartilhar com os colaboradores, clientes, fornecedores, comunidades, investidores. Nós temos que saber compartilhar isso, porque se você não fizer o compartilhamento adequado e deixar alguém muito infeliz no processo, esse modelo não funciona. E o terceiro e não menos importante, que um pilar da nossa cultura, é que só é bom para nós se for bom para o mundo. Nós conhecemos a nossa responsabilidade para com a sociedade e nos colocamos como um ponto para construir, para colaborar na transformação da sociedade. Então, esses são os nossos 3 pilares. A companhia tem um excelente desempenho, mas tem a humildade de reconhecer que ainda precisa continuar se transformando para ter um impacto ainda mais relevante e mais positivo junto a todos os stakeholders. Você comentou sobre esse ciclo, né, da árvore. Eu lembrei de uma história judaica que fala de um jovem que vê um idoso plantando uma árvore. E era uma árvore específica, era uma alfarrobeira que demora dezenas de anos para gerar frutos. E aí o jovem vê aquele idoso e fala: mas você tem alguma esperança de que você vai viver para colher os frutos dessa árvore? E aí o idoso responde: mas isso não é relevante. Eu quando cheguei aqui, encontrei muitas árvores já plantadas, né? O que eu estou fazendo é plantando uma árvore para que meus netos um dia possam se balançar nos seus galhos e possam colher dos seus frutos, né? E esse é o olhar que a gente precisa, né? Um olhar que atende às nossas necessidades de hoje, mas ao mesmo tempo cuida das próximas gerações. Obrigado, Walter, por essa conversa maravilhosa. Obrigado, Rabino. É uma grande oportunidade estar com você. Muito feliz de estar com você. Queria parabenizar pelo seu excelente trabalho que você tem feito, pelo impacto que você tem trazido para todos nós. Você é um exemplo para a nossa sociedade judaica, para a nossa sociedade brasileira e agora norte-americana, né? Então, desejo muito sucesso e me coloco à disposição para juntos construirmos uma sociedade e uma vida melhor. Obrigado pelo carinho, pela amizade, Walter. Um abraço muito grande. Um abraço.